Olá pessoal, hoje de manhã a OMS divulgou uma informação que preocupa. De todas as mortes do mundo causadas por Covid-19 registradas nas últimas 24 horas, 25% aconteceram no Brasil. Mais de 20 mil brasileiros morreram por Covid-19 e são mais de 300 mil casos confirmados. Especialistas afirmam que esses números são, na verdade, maiores, porque temos subnotificação. Não tem exames em quantidade suficiente para testar todos os casos suspeitos. Quanto mais testes, melhor se cuida de quem adoeceu e se evita novos casos. Na última quarta-feira, o projeto Tendas Triagem UFG começou a testar para Covid-19 trabalhadores da saúde e da segurança pública com sintomas da doença. A coordenação é da Faculdade de Enfermagem. Carla é enfermeira residente no Hugo, Hospital de Urgências de Goiânia. Ao ter contato com pacientes confirmados para Covid-19, ela foi afastada por precaução. 3 dias depois, vieram os primeiros sintomas, leves, mas foram piorando. No 7º dia foi quando eu tive uma piora. Eu lembro que eu comecei a ficar cansada quando eu andava até dentro de casa e quando eu ia me alimentar, eu tinha que comer devagar e até para falar eu me sentia cansada. E aí foi pior. Para mim, o pior foi o 7º, 8º e o 9º dia de sintomas. Me senti bastante cansada, só queria ficar deitada e eu fui melhorando. Quando completou 14 dias que eu tinha que voltar pro serviço, eu percebi que eu não estava conseguindo manter minhas atividades diárias, que eu não ia conseguir trabalhar. Eu não consigo saber em qual momento que eu me contaminei, mas eu acredito que foi no trabalho. Carla é um exemplo de quem enfrenta a Covid-19 pela linha de frente e acaba contraindo a doença. Mas a confirmação só vem com testes, por isso o projeto Tendas Triagem UFG quer garantir que trabalhadores da saúde como ela, enfermeiros, médicos, motoristas de ambulância, maqueiros e da segurança pública, policiais, vigilantes, sejam testados se apresentarem sintomas e encaminhados para a unidade de saúde quando necessário. O projeto tem etapas. A primeira é a teletriagem. A teletriagem ela já é um serviço da Secretaria Municipal de Saúde, que tem um telefone específico onde as pessoas acessam, fazem o seu cadastro online, são ali identificadas por um identificador no próprio sistema, que elas são trabalhadores de saúde ou segurança pública, e aí eles são encaminhados para esse serviço daqui do nosso projeto, para fazerem mais algumas avaliações e o material ser coletado. Nós fizemos o teste PCR, não é a testagem rápida, e então eles vêm para cá monitorados através do sistema da Secretaria Municipal de Saúde, no fluxo da Secretaria. Funciona em esquema de drive-thru. O trabalhador com sintomas fica dentro do carro e passa por 3 paradas. Primeiro, atendimento de enfermagem, com verificação dos sinais vitais e algumas perguntas sobre a saúde. Depois tem atendimento médico, com alguns exames físicos e na última parada acontece a coleta de material para o exame. Mávia veio procurar atendimento depois de 5 dias com sintomas, tosse, dor de garganta e coriza. Eu sou biomédica, trabalho em um laboratório de apoio, então não estou tendo contato com os pacientes. A gente já recebe as amostras colhidas e eu estou de férias no momento. Eles me deram férias, tá? Os sintomas começaram no sábado e aí eu esperei uns 3 dias para ver se melhorava e aí como não melhorou eu resolvi vir. Com verba de R$2 milhões vinda do Ministério da Educação, a Universidade Federal de Goiás já adquiriu material suficiente para 8 mil testes. O resultado de cada teste de PCR sai depois de 48 horas. Se for preciso, existe a possibilidade de adquirir mais testes no futuro, seja usando a verba vinda do MEC ou com material da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, parceira do projeto. Participam profissionais e laboratórios da UFG com equipes da Faculdade de Enfermagem, Faculdade de Medicina, Instituto de Ciências Biológicas, Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, Faculdade de Farmácia e Hospital das Clínicas da Universidade. O diagnóstico efetivamente é no laboratório Rômulo Rossi da Faculdade de Farmácia, no Margarida Doblecoma do IPETESP e no Laces do ICB.
E esses laboratórios, para garantir essa demanda, estão contando, além dos profissionais da UFG, professores e técnicos, com alunos de doutorado, com voluntários que foram devidamente capacitados. Então, essa capacidade que a universidade tem de articular com a sua credibilidade, com a ciência, articular forças para que a gente possa conduzir projetos dessa envergadura. Começa hoje e vai perdurar por todo o tempo que for necessário durante essa epidemia. Então será um ponto a mais onde todos os profissionais de saúde sintomáticos possam se dirigir durante todos os dias até que ele possa ter seu resultado negativo ou seu resultado positivo e afastá-lo para fazer o devido controle. Nós estamos aqui em Goiânia com um índice de contaminação de profissionais de saúde em torno de 27%, é um índice alto. No último levantamento que nós fizemos enquanto Estado, nós verificamos que de todos os casos confirmados, cerca de 26% eram profissionais de saúde, né? Então, assim, isso de acordo com as fichas que são, das fichas de notificação que são enviadas pelos hospitais e pelas unidades de saúde. E a gente sabe que esse é um número que pode ser maior. Por isso, os serviços como esse são muito importantes, porque a gente consegue ter uma visão mais ampliada da verdadeira situação. Existe um protocolo nacional, né, um protocolo do Ministério da Saúde, que é bem claro. O profissional de saúde sintomático, ele deve ser afastado imediatamente. E ele só deve retornar após 7 dias de sintomas, se ele tiver um resultado de exame que oriente, né, que fala que ele possa, e se ele tiver 3 dias sem sintomas. Se ele não tiver feito nenhum exame, não tiver tido condição de fazer exames, ele só pode voltar 14 dias após o início dos sintomas, desde que ele esteja assintomático. E o profissional de saúde assintomático, que tenha um contato domiciliar, ele também deve ser afastado. Tá? Então já existe um protocolo, a gente tem orientado todos os hospitais, não só públicos, mas privados também, para que sigam esse protocolo e que dessa forma a gente consiga diminuir a transmissão dentro do local de trabalho. Todo trabalhador que passar pela triagem entrará automaticamente no telemonitoramento, com acompanhamento domiciliar sobre a evolução do quadro de saúde. Os profissionais do projeto serão observados por uma equipe atenta à segurança deles na hora de colocar e retirar os equipamentos de proteção individual. E ao final de cada dia, a área será higienizada. Nós seguimos os POPs, os protocolos recomendados pelas autoridades sanitárias e estamos lançando nesse projeto aquilo que nós chamamos de paramentação recomendada ideal. Nós vamos funcionar aqui de segundas a sextas-feiras, das 9 às 14 horas, e que a gente está tendo turnos curtos exatamente para evitar a exposição em maior risco, tanto de quem está à frente do projeto, como para quem a gente vai prestar o cuidado e o atendimento. Mas necessariamente a gente pede para que todos observem muito para entrar via telemonitoramento. Caso alguém não possa, precisa vir espontaneamente, a gente também vai atender e colocar no fluxo. E recado importante, a vacinação contra a gripe está na última fase e vai até dia 5 de junho. Nessa etapa, o foco é vacinar pessoas com deficiência, professores, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, pessoas com idade a partir de 55 anos e mães até 45 dias depois do parto, que precisam levar, além do cartão de vacina, como todo mundo, um documento que comprove o puerpério, certidão de nascimento do bebê, documento do hospital ou cartão da gestante, por exemplo. Lembrando que todo mundo tem que usar máscara para ir ao posto de saúde e para qualquer outro lugar, numa necessidade muito urgente de sair de casa, né? Semana passada, a Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás divulgou uma nota, dizendo que 80% dos leitos da rede privada de hospitais estavam ociosos. Mas, nessa semana, um áudio trouxe informação diferente, a de que faltavam leitos. A informação gerou apreensão e a associação realizou uma coletiva para explicar o caso. Meu colega Marcelo Pedro acompanhou e tem mais informações. Pois é, foi pela internet que o áudio se espalhou e também pela internet que o presidente da associação tratou de explicar o caso. Ontem, quando nós estávamos discutindo, faltou um leito específico, que é um leito de observação de pacientes suspeitos de Covid. Isso nós estamos trabalhando uma
uma agilidade maior entre nós de transferirmos pacientes de um lugar para o outro. Isso foi temporal, isso aconteceu ontem. Mas olha, esse áudio fez surgir outras informações. Nos últimos 7 dias, houve um aumento no número de atendimentos a pacientes com suspeita ou com contaminação confirmada pelo novo coronavírus. O número de internados era 56 e passou para 71. Se as pessoas não respeitarem as regras básicas de higiene, nós provavelmente teremos uma conversa diferente daqui uma semana, 10 dias. Aumentou no município, aumentou no estado, aumentou nos hospitais privados. Realmente, como eu disse, hospitais que não estavam atendendo ninguém ou uma pessoa por dia, passaram a atender 15, 20 pessoas por dia. E algumas já chegam em estado grave. E durante toda a entrevista, o presidente da APASEG reforçou que não está faltando leito de UTI na cidade. O estado tem cerca de 500 leitos. Desses, 100 são reservados para pacientes com a Covid-19. Uma parte desses 100 são leitos de isolamento. Para que servem esses leitos de isolamento? São para receber pacientes com síndrome respiratória grave, mas sem a confirmação de Covid-19. Esses pacientes não podem ir para uma ala comum, pois se estiverem contaminados com o novo coronavírus, poderão contaminar pacientes com outras doenças. E também não podem ir para a área reservada para pacientes com a confirmação, porque se não estiverem contaminados, poderão ficar doentes. Por fim, dizer que nós estamos trabalhando dentro da nossa capacidade, que existe sim uma necessidade de isolamento social, defendemos isso desde o início. As ruas estão cheias de pessoas que estão usando máscara e achando que estão protegidas. E se todos ficarem doentes ao mesmo tempo, nós não teremos condições de tratá-las. E quando perguntado sobre a possibilidade de ampliar a quantidade de leitos para pacientes com a Covid-19, o presidente explicou que isso depende da capacidade de cada hospital associado à instituição, pois alguns possuem poucos leitos no mesmo ambiente, num salão comum, e pacientes contaminados com o novo coronavírus precisam ficar em um espaço separado. Mas que ainda a rede privada tem sim leitos disponíveis. Ontem à noite, a associação atualizou os números da taxa de ocupação dos leitos de UTI na rede privada. O número, que na semana passada era de 20%, agora subiu para 31%. A Covid-19 chegou ao interior e isso reflete direto nas comunidades quilombolas. São 173 casos confirmados e 32 óbitos, segundo os últimos dados da CONAC, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. O mais grave é a ausência de políticas públicas nas comunidades que obriga as pessoas a se deslocarem de suas localidades para as cidades. Então, essa ida e vinda da comunidade para a cidade, esse é um fator que é a porta de entrada. A maioria, grande parte dos casos que a gente tem nos quilombos tem a ver com essa relação com a cidade. Ou são de quilombos que estão muito próximos da cidade, ou são de pessoas do quilombo que precisaram ir à cidade por algum motivo, seja para tentar esse benefício da renda mínima que quase não chega, que continua muita gente em análise, já se foram 2 meses, seja para buscar algum tipo de serviço de saúde, por não ter esses serviços na comunidade. Então, esses movimentos, Letícia, têm feito com que as pessoas terminem se contaminando. E histórico de pessoas que se contaminaram em hospitais. E ontem chegou para nós uma coisa muito mais grave, que foram mulheres aqui, quilombolas aqui de Goiás, do município desses municípios aqui onde estão os Calungas, de que trabalhavam e moravam em casas de famílias ricas aqui em Brasília. E as famílias viajaram, pegaram doença, as meninas ficaram doentes e elas mandaram ela para o quilombo. Ela não é que ela trabalhava, ela trabalhava e morava, né, nesse sistema de morar, porque a casa estava... Então, quer dizer, esse é um fato que a gente está investigando, mas certamente nós pretendemos
denunciar esse tipo de ação. Sou Edna, sou da Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas de Pernambuco e do Coletivo de Mulheres da CUNAC. A minha comunidade é a comunidade de Boa Vista, fica no município de Afrânio, Pernambuco. A comunidade não tem nenhum registro, né, de casos da Covid-19, mas a comunidade ela foi impactada, né, devido ao isolamento das pessoas. Algumas pessoas perderam seus postos de trabalho, o fechamento do comércio, de escolas, e para tentar conter, né, que a comunidade não fosse infectada, a gente adotou o isolamento social, e uma das medidas foi o não recebimento de pessoas dentro da comunidade, inclusive pessoas que estavam desenvolvendo pesquisa. Então, nesse momento, todas as visitas estão suspensas dentro da comunidade. Meu nome é Marta Quintiliano, sou da comunidade Vó Rita de Trindade, sou pesquisadora da UFG. Aqui na comunidade em específico não teve nenhum caso de Covid-19. Aqui em Trindade tem uma flexibilização no comércio, ou seja, o comércio voltou a funcionar. Então, a gente percebe que muitas pessoas não estão usando máscara e isso acaba contribuindo para que o vírus chegue nesses espaços, né? Principalmente na comunidade, quando alguém da comunidade vai até esses espaços e entra em contato com essa pessoa se não estiver bem equipado. Mas como você vai dizer para uma pessoa que passa por algumas situações de fome, falta de dinheiro, falta do auxílio emergencial, como você vai dizer para essas pessoas fiquem em casa? Né? Não tem como dizer para essas pessoas fiquem em casa. O genocídio, o epistemicídio, todas as formas de violência, elas já acontecem nesse país há 500 anos. O vírus, ele simplesmente veio para ressaltar essas diferenças, né? Então, por isso eu sempre digo na minha comunidade, o máximo que puder, fique em casa. Se não puder, usa álcool em gel, use máscara, se proteja. E a gente não tem visto, Letícia, uma ação mais efetiva nem dos governos estaduais focados numa ação para quilombos e muito menos do governo federal e dos governos municipais. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás autorizou por liminar o funcionamento de academias com o limite de 30% da capacidade. A decisão publicada ontem já permite de imediato a reabertura, mas no mesmo dia à tarde o Ministério Público recorreu. A permissão atendeu o pedido dos sindicatos dos profissionais de educação física e das academias de Goiás. O programa Saudavelmente da UFG oferece plantão psicológico online para estudantes e servidores diagnosticados com Covid-19 ou que cuidem de alguém com a doença. É um acolhimento e suporte emocional, feito por chamadas de vídeo ou ligação telefônica. Estudantes podem entrar em contato pelo WhatsApp 62 3209 6243 e os servidores pelo e-mail saudavelmenteprai@ufg.br. Saúde e segurança no canteiro de obras. Essa é a cartilha que a Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG lançou para orientar trabalhadores da área nesses tempos de pandemia. No site da Liga Acadêmica da Construção Civil, você encontra o material e um vídeo com informações também. E o coronavírus traz muitas perguntas e preocupações. Nessa lista entram dúvidas sobre a economia. O Centro Acadêmico de Economia Paulo Bertrand, da UFG, organizou um circuito de lives para falar do impacto da pandemia nesse setor. Na próxima segunda, o foco são as cadeias agropecuárias. Dia 1º de junho tem conversa sobre perspectivas do mercado de trabalho. Dia 8, a questão é o impacto da pandemia na vida das mulheres. E por fim, dia 15 de junho, políticas, tecnologia e indústria na pandemia. Todas as lives são comandadas por especialistas, professores da UFG. Começa sempre às 7 da noite no YouTube. E as lives do Cultura na UFG continuam. De segunda a sexta, toda noite, uma atração diferente, de graça e online para você assistir de casa. Sempre às 8 da noite no canal oficial da UFG no YouTube. Bom, eu fico por aqui. Se cuide, fique em casa se você puder. Use máscara sempre que precisar sair. Obrigada pela companhia e até a próxima.